Meu nome é Mariana, eu faço parte do Grupo Espírita Maria de Nazaré em Rio Bonito e da Fraternidade João de Deus aqui em Guapimirim. E a gente recebeu esse convite de fazer a nossa palestra de hoje. Agradeço imensamente a Márcia pelo convite, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo que virtualmente por enquanto, né? Nós sabemos que é uma fase que logo conseguiremos superar e as nossas atividades vão voltar a ser presencialmente assim que estivermos mais seguros. Bom, para a gente começar hoje, né, o nosso tema é o mal e o remédio, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, em Bem-aventurados os aflitos. Antes de começarmos, então, nós vamos ler a nossa página, fazer a nossa prece, e assim vamos dar por iniciado o nosso trabalho de hoje. A página que nós separamos é do livro Lições da Vida, de Carlos Bacelli e irmão José. É o capítulo 7, Insatisfação. Ninguém se sinta deslocado em seu próprio lugar. Cada pessoa vive com as pessoas com que necessita viver para ajustar-se consigo. A insatisfação que experimentamos com os outros quase sempre é insatisfação com nós mesmos. As leis que regem a vida nunca se enganam. Somos o que fizemos de nós e temos exatamente aquilo que merecemos. Não culpemos ninguém pelas frustrações que nos impedem de ser o que desejamos. Para que as coisas fossem diferentes, precisaríamos tê-las feito diferentes. Ajustemo-nos, pois, e com os recursos morais que nos sejam disponíveis, procuremos realizar o melhor. Quem se conscientiza de suas limitações já começa a superar-se. Estamos hoje no justo lugar a que os nossos pés nos conduziram, vinculados a situações e pessoas que buscamos pela nossa liberdade de escolha. Se a vida que vivemos nos aborrece, lutemos adquirindo os méritos que ainda não possuímos para que os nossos dias se façam plenos de alegria e de paz. Então, antes da gente comentar um pouquinho sobre essa página e iniciar a nossa palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Nosso querido e amado Mestre, é com muita alegria, muita gratidão que estamos iniciando mais uma tarefa juntos hoje, com a presença dos amigos espirituais em nossa casa, com toda a preparação deles para que o nosso ambiente possa receber todas as bênçãos possíveis e toda a luz gerada nesse estudo. Agradecemos a essa proteção e o carinho da espiritualidade, que mesmo de maneira remota, nas nossas atividades, sabemos que a espiritualidade nunca para de trabalhar e de estar presente em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso lar, a nossa casa, nossos familiares, que abençoe nosso trabalho de hoje, que possa ser guiado pela espiritualidade. Continue, Senhor, abençoando cada um de nós, que aqueles que nesse momento estão passando por algum tipo de dificuldade, desafio em suas vidas, que possam relembrar os ensinos de Jesus, tranquilizando seus corações, suas mentes e se fortalecendo. Continue conosco, nos iluminando sempre e guiando os nossos passos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, essa página, foi escolhida a dedo porque se encaixa muito bem com o nosso tema de hoje, o mal e o remédio. Porque é justamente esse sentimento de insatisfação, de injustiça, de tristeza, de mágoa, de sentirmos que merecíamos receber uma coisa diferente, que às vezes nos faz ter dificuldade de enxergar qual é a solução ou de que maneira deveríamos estar enfrentando alguma dificuldade, algum desafio no nosso dia a dia.
E irmão José, ele fala uma coisa aqui que se encaixa bastante com o nosso estudo de hoje, né? Como introdução para o nosso estudo. Quando ele fala o seguinte: estamos hoje no justo lugar a que os nossos pés nos conduziram, vinculados a situações e pessoas que buscamos pela nossa liberdade de escolha. Por que isso é importante, né? Antes da gente começar a estudar, a esmiuçar cada parte aí dessa mensagem de Santo Agostinho lá no Evangelho. Porque nós precisamos compreender como espíritas que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Que nós estamos cercados pela família, pelas pessoas que trabalham conosco, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos de casa espírita, pelos nossos amigos de jornada, justamente pelas pessoas em situações que nós precisamos passar por motivos que talvez nesse momento nós não consigamos compreender tão bem, tão claramente. Mas que antes de reencarnarmos, muito possivelmente, nós sabíamos que iríamos encontrar esses espíritos, nós sabíamos que iríamos passar por situações desafiadoras, porque tudo isso é muito característico da nossa vida aqui na Terra. Então, nós não fomos preparados para o mar de rosas e chegamos aqui e fomos surpreendidos negativamente, né? Deus nunca agiria dessa maneira injusta e irresponsável, com uma tremenda falta de amor conosco, né? E toda a espiritualidade tem uma equipe de preparação, a nossa encarnação muito bem pensada, tudo é muito bem traçado, né? E que eu gosto sempre muito de pensar dessa maneira, porque a gente fala, nós espíritas sabemos que a nossa encarnação é programada, nós temos um planejamento, que a espiritualidade está junto, mas quando a gente começa a visualizar isso realmente na nossa mente, a vida se torna ainda mais bonita do que ela já é. Quando a gente pensa assim, poxa, naquele dia tal, no horário tal, na situação tal, eu conheci uma pessoa. E com conhecimento espírita, aquilo não se torna um conhecer uma pessoa, aquilo é um reencontro. Nós passamos a enxergar a vida e todas as dificuldades dela como oportunidades. E como é bonito a gente pensar em todo esse bastidor que é a nossa encarnação. Porque é como se nós estivéssemos vivendo um filme e nós somos os protagonistas, ou deveríamos ser os protagonistas da nossa vida, né? Do nosso filme. Só que além do filme, daquilo que as pessoas enxergam, daquilo que nós vemos acontecendo nas telas, tem toda uma preparação anterior para que aquele filme possa finalmente chegar no cinema, talvez 2, 3 anos depois, né? Tem alguém que preparou o roteiro, tem alguém que nos ajudou a escolher os outros personagens do filme, tem alguém que selecionou exatamente as situações que aquele personagem precisava passar para que lá no final ele possa ter um final feliz, um resultado positivo, né? E todo esse bastidor na nossa vida real também existe. Antes da reencarnação, com o preparo na espiritualidade, mas os bastidores continuam acontecendo quando já estamos vivendo esse filme. Tem toda uma equipe, assim como um filme, na hora de filmar as cenas, que está trabalhando conosco o tempo inteiro. Está nos acompanhando durante essas filmagens, está nos auxiliando, olha, tenta essa posição, talvez se você mudar o ângulo fique melhor. Acontece que algumas vezes nós não damos muito ouvidos, né? Nós acabamos mudando um pouco esse roteiro que previamente escolhemos, e aí a gente não consegue lidar muito bem com essas situações. E é essa sensação de sofrimento eterno, né, que bate em nós, né? Que nós deixamos de enxergar todo esse bastidor lindo que é a vida, como que, nossa, naquele dia que eu reencontrei aquele espírito, a minha equipe espiritual estava comigo, a equipe espiritual daquele espírito estava, nós nos reencontramos com a idade que precisávamos, na situação que nós precisávamos, nós fomos
guiados por afinidade, por atração para aquele mesmo lugar, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. E nos reencontramos como uma oportunidade de nos fortalecermos, de melhorarmos ainda mais os nossos laços de afinidade, ou talvez de resolvermos questões que estão nos trazendo esse mal, esse sofrimento. Talvez durante várias edições desse filme, durante várias encarnações. E que mais uma vez estamos aqui programando, escrevendo um novo roteiro e tentando mais uma vez resolver o problema com esses personagens. Claro que nós estamos utilizando, né, o exemplo de 2 pessoas para simplificar, mas sabemos que no decorrer da nossa vida, quantas situações que foram pensadas para o nosso crescimento nós não passamos. Desde o primeiro dia da nossa vida até o último. Todos os dias são pequenos desafios. É alguém que nós imaginamos que tirou nossa paciência, é uma doença que aparece, é um emprego que nós acabamos perdendo, é uma prova que nós não passamos, é algum ente querido que desencarna. Todos os dias nós temos esses desafios. E se nós não estivermos realmente tomando desse remédio, que nós vamos estudar mais ali na frente, tomando desse remédio diariamente, nessas pequenas doses ali, para que o nosso corpo fique em equilíbrio, quando esse mal chegar, nós estaremos muito desestabilizados. Estaremos muito afastados de Deus, da sua bondade e desse remédio que é a fé. E sem a fé é muito difícil conseguirmos nos manter tranquilos perante as adversidades da vida. Nós, ainda estamos passando por um período, na humanidade muito desafiador, que é o Covid-19, Quando chegou isso em março de 2020, se eu não me engano, em março de 2020, acredito que boa parte de nós, sendo da área de saúde ou não estávamos imaginando o tamanho do problema que realmente isso seria, o tamanho do desafio que realmente isso seria para todos nós, Um desafio realmente coletivo. Sabíamos que passaríamos algum tempo afastado, mas talvez não imaginávamos que fosse ser tanto tempo assim, E nós sentimos muita falta. E quantos de nós nos desestabilizamos emocionalmente, psicologicamente? Quantas famílias sofreram porque a convivência começou a ser mais intensa e mais desafiadora? Mas ao mesmo tempo, quantas coisas da nossa vida nós também não repensamos? Seria muito bom se aprendêssemos através do amor, através do exemplo. Porque todo exemplo que nós precisávamos, tudo aquilo que nós precisamos para buscar essa felicidade, Jesus já trouxe há um tempinho para nós. Se aprendêssemos mais facilmente com o exemplo, com certeza, muitos dos sofrimentos e dos males que enfrentamos ainda na Terra não existiriam mais na nossa vida. Mas nós ainda somos espíritos tinhosos, um pouquinho teimosos. E acabamos cometendo o mesmo erro de uma maneira muito similar, repetidas vezes nas nossas encarnações. Só que foi chegado um momento na nossa encarnação, na nossa vida enquanto espírito, que realmente não podemos mais deixar o tempo passar. Nós já temos um conhecimento, através do Espiritismo, que veio reforçar todos esses exemplos de amor e os caminhos que Jesus veio mostrar para nós. O Espiritismo veio reforçando e esmiuçando cada passagem para que possamos compreender ainda de uma maneira ainda mais clara o que Jesus queria dizer para nós. Então, nesse momento, nós, quanto espíritas, temos uma responsabilidade muito grande de, ok, eu sou espírita,
eu estudo o Espiritismo, eu compreendo a vida de uma maneira e eu preciso começar a viver a vida dessa maneira. Porque algumas vezes nós pegamos o conhecimento espírita sobre resignação, reencarnação, lei de causa e efeito, e nós achamos tudo isso muito lindo, né? Conseguimos gravar facilmente as perguntas do Livro dos Espíritos, sabemos os capítulos do Evangelho, lemos várias obras, né, de André Luiz, de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, com Divaldo. Nossa, né? Sabemos muita coisa e utilizamos todo esse conhecimento para aplicar na vida alheia, né? Mas o Espiritismo é um convite pessoal para que nós possamos enxergar a nossa vida de uma maneira diferente, respeitando as crenças, a fé e a forma de enxergar a vida das outras pessoas. E realmente, quando essa dificuldade bater, nós espíritas precisamos tentar ao máximo reagir a essas dificuldades de acordo com o conhecimento que a gente tanto busca dentro da casa espírita. Sem revolta, sem mágoa, sem sentimento de vingança. Mas mesmo sendo espíritas, para nós também é desafiador. Porém, nós sabemos que quanto mais sabemos sobre algo, menos ignorantes somos sobre algo, mais nos será cobrado. E não vai ser Deus que vai sentar na nossa frente e ir riscando, né? Aqui você falhou, aqui você falhou, aqui você acertou. O que cobra é a nossa própria consciência. É dali, é da nossa consciência que vem esse sentimento de solidão, de arrependimento, de culpa, de amargura, de mágoa. Não é Deus que coloca isso no nosso coração e na nossa mente. Somos nós. A nossa consciência, depois de um tempo, ela começa a nos cobrar a forma com que nós estamos reagindo às dificuldades do mundo. Quando nós ligamos a TV, por exemplo, eu conheço diversas pessoas que falam assim: hoje em dia eu não vejo mais televisão aberta. Eu vejo filme, vejo série, mas televisão aberta eu não assisto mais. Por quê? Porque nos traz um sentimento muito ruim tudo que a gente vê na televisão, né? Raros são os jornais que a gente termina de assistir e a gente fala: poxa, hoje o jornal foi bacana, né? Normalmente 90% do telejornal ou mais são de notícias de violência, de agressão, de preconceito, de morte. E nós ficamos nos perguntando, né? Onde está Deus nisso tudo? Um sentimento de abandono nos toma muito. E aí que novamente o conhecimento espírita vem nos chamar a atenção. Porque nós já sabemos o porquê de tudo isso acontecer e nós já temos o remédio. Já conhecemos qual é o remédio para essa dor. Já sabemos onde nós precisamos reformar, onde nós precisamos nos transformar para que possamos lá na frente ter um resultado diferente. Porque eu não sei se a gente sabe, né? Porém, reclamar somente... Nós estamos muito tempo reclamando, sentado no nosso sofá, ligando a nossa televisão, desejando que os nossos políticos morram, desejando que aquela pessoa que nos fez mal passe por um sofrimento ainda maior do que nos causou. Nós já estamos muito tempo nesse tipo de comportamento. Não nos cabe mais. Não cabe mais termos esse tipo de reação. A partir do momento que Jesus veio para nós, não nos cabe mais. Porque Jesus foi o maior exemplo de resignação, de força, de fé. Fé é a total confiança e entrega. Fé
Fé não é somente acreditar, né? Eu acredito em Deus, então eu tenho fé. Não, é entregarmos realmente a nossa vida, as situações, as dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos medos, tudo isso que ainda faz muito parte do estado espiritual em que estamos, da vida que temos aqui na Terra, de tantas inseguranças, e entregar de todo o nosso coração isso nas mãos de Deus. E deixar que a espiritualidade possa nos intuir para as melhores decisões. E confiar que esses conselhos vão chegar a nós de alguma maneira. Quantas vezes estamos com algum tipo de dificuldade, nós ligamos o rádio do carro, escutamos uma música que passou algum tipo de tranquilidade para nós. Algum amigo liga pra gente, poxa, pensei e sonhei com você essa noite, está tudo bem? Sonhamos com alguma coisa que naquele momento talvez a gente não compreenda bem. Abrimos um livro de maneira aleatória e temos uma resposta para exatamente aquilo que precisávamos. O tempo todo a espiritualidade está nos mandando respostas. Jesus já trouxe todas as respostas para nós. Os espíritos complementaram todas essas respostas para nós. Então, dúvidas de como viver aqui na Terra, nós não temos mais. Temos sim muitas dificuldades de colocar em prática, porque nós ainda erramos bastante. Mas o nosso objetivo e o caminho que temos que seguir já está muito claro na nossa mente, né? O caminho do amor, do perdão, da resignação, da resiliência, da paz, do respeito, tudo isso já foi algo que Jesus trouxe para nós. O nosso objetivo é essa paz, essa felicidade. Só que nós ainda tentamos buscar as soluções para esses males que vivemos aqui de maneira muito imediatista, mesmo com o conhecimento espírita. Preste atenção em como nós oramos, por exemplo. Nós vamos lá, olha, hoje eu vou fazer a minha oração antes de dormir, estou passando por muita dificuldade. Aí a gente agradece a Deus pelo dia, agradecemos pelas dificuldades, pelas oportunidades que temos. Nós pedimos que Ele resolva todos os nossos problemas. Olha, eu peço que fulano possa sair da empresa, possa ser demitido porque não tem condição de conviver com fulano. Eu peço que ciclano mude a sua postura. Eu peço que fulano me trate de maneira diferente. Faça que o meu problema amanhã não exista mais. E aí nós dormimos, acordamos e o problema ainda está lá. Fulano ainda está na empresa. Ciclano ainda me trata da mesma maneira. E nós ficamos frustrados. E é aí que a nossa fé se demonstra muito abalável pelas situações. Porque ela ainda não está pautada numa fé sobre rocha, que não se abala pelas vicissitudes da vida. A nossa relação com Deus ainda é uma relação de dependência. No sentido de eu tenho fé em Deus, eu entrego minha vida em Deus, mas isso depende do que eu receber como resposta. E a resposta, nós sempre queremos que seja a resolução dos nossos problemas de maneira imediata. Que eu acorde no dia seguinte e tenha um emprego na minha porta, que eu acorde no dia seguinte que eu esteja curada da minha enfermidade, que a minha relação com o ciclano possa melhorar 100%. Só que tudo que acontece de dificuldade na nossa vida, ela só pode ser superada com muito trabalho. E é esse clique que nós precisamos ter na nossa mente, né? É um trabalho que depende de nós.
O trabalho que nós vivemos aqui na Terra, a gente costuma brincar lá na mocidade que é um trabalho em grupo, né? Que todo mundo brinca assim, nossa, eu não gosto de trabalho em grupo na faculdade, né? Que sempre dá confusão. E aí a gente fala que o trabalho aqui na Terra, a nossa encarnação, também é um trabalho em grupo. É uma dupla, né? Uma dupla representada por vários espíritos aí que estão nos auxiliando, nossos anjos da guarda, os nossos mentores, amigos afins, que estão sempre tentando nos auxiliar. Mas o nosso trabalho diretamente é com Deus. Só que tem uma diferença, né, do nosso trabalho em grupo aqui na Terra para essa dupla que é Deus. Porque Deus, nós temos a certeza absoluta que fará a sua parte. Deus vai nos dar as oportunidades, vai fazer com que a gente passe pelas situações que precisamos. Deus vai colocar no nosso caminho os espíritos que precisamos encontrar, as enfermidades que precisamos enfrentar. Essa é a parte de Deus. Deus vai nos dar proteção, amparo, amor, carinho. Essa é a parte de Deus. E é boa essa dupla, porque essa dupla nunca falha. Só que esse trabalho é uma via de mão dupla. Não adianta chegarmos no dia da nossa apresentação e só Deus trazer a sua parte. Eu também preciso trazer a minha, senão meu trabalho não fica completo. E qual seria a nossa parte nesse trabalho, né? É enfrentar todas essas oportunidades que Jesus traz, que Deus traz para nós. E a gente pensa assim, é a parte mais difícil, né? Porque quando a gente está lá na espiritualidade, depois de um tempo que a gente se fortalece, que a gente fica bem, e que a gente... Que chega a hora, né? Olha, tá na hora de reencarnar novamente, né? Seja que a gente continue estudando, nos preparando lá, né? Nos restabelecendo lá. Olha, você já passou um tempo aqui, tá muito legal, né? Se estabilizou, reencontrou uma galera aí bacana, mas agora, ó, tá na hora de voltar. Eu imagino como que o nosso coração não fica nesse momento, né? Poxa, não dá pra ficar aqui, né? Não dá pra ficar aqui estudando aqui eternamente sem precisar voltar pra lá. Imagina como que deve ser muito desafiador nós reencarnarmos mais uma vez, né? E aí, fico imaginando como que nós ficamos e todo o amparo da espiritualidade, como é bonito, né? Como é uma situação que deve ser muito bonita, que é retratado, por exemplo, no nosso lar, né? Esse processo, até o ponto que nós podemos acompanhar, é um processo muito, muito bonito, né? E que tem todo um amparo da espiritualidade, né? Na escolha da família. Quantos de nós não conhecemos, né, os nossos pais muito antes de reencarnarmos, os nossos irmãos, as pessoas que nós vamos ter algum tipo de laço de afinidade. Tudo isso é muito bonito, porque Deus é tão grandioso e tão amoroso que, além das dificuldades que nós precisamos passar e dos espíritos que talvez a gente tenha alguma questão para resolver, né? Além disso, Deus também coloca perto de nós os espíritos que nós temos uma afinidade imensa. São aquelas pessoas que a gente encontra e fala assim, nossa, eu gostei de fulano de cara. E a gente fala assim, né? Nosso santo bateu. Nossa, meu santo bateu com fulano. É uma pessoa alegre, a gente tem muita afinidade, a gente se dá muito bem. É aquela amizade verdadeira, aquele amigo do peito, que às vezes nós encontramos dentro do nosso lar, ou às vezes nós encontramos na nossa vida. Um amigo que a gente conhece na infância, que a gente conhece no trabalho. E que nos momentos que esses males nos pegam, esses desafios da vida chegam até nós, esses espíritos que foram colocados para ser a nossa sustentação, eles fazem toda a diferença.
como que nós podemos olhar a nossa vida, tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje, todos esses desafios e toda essa beleza dos bastidores da nossa encarnação e não confiarmos que realmente podemos entregar a nossa vida a Deus. Que tem algo por trás disso. Como que podemos acreditar ainda que as situações que nós passamos são meramente efeitos da vida, que não tem nenhum sentido de ser? Como que nós ainda vamos enxergar a desigualdade social, a fome, a violência, da mesma maneira que nós enxergávamos há tempos atrás? Nós precisamos compreender a nossa responsabilidade, compreender o nosso papel dentro da sociedade que estamos, entender que não somos vítimas da vida, não se colocar mais nesse papel de vitimismo, porque isso nos prende muito, atrasa os nossos passos, mas compreender que sim, ainda existem muitas coisas muito tristes, muitos males aqui na Terra, mas que é com uma mudança de postura de todos nós enquanto sociedade, que tudo isso que nos desagrada, que nos traz tanto sofrimento, vai se diluindo com o tempo. Enquanto ainda ficarmos revoltados, com ódio, com esse discurso cheio de eloquência, mas com pouca ação, os nossos resultados serão os mesmos. E continuaremos sempre na mesma situação, em locais que precisamos estar, com pessoas que precisamos passar, de acordo com coisas que nós fizemos, pensamos e deixamos de fazer. Tudo são consequências, tudo é consequência de alguma coisa que nós temos responsabilidade. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. O que às vezes é muito dolorido, porque passa pelo autoconhecimento, passa por se olhar no espelho e reconhecer que realmente eu tive um papel importante para que aquela situação estivesse daquela maneira. Mas mesmo sendo muito difícil, muito desafiador tudo isso, é ao mesmo tempo libertador. Compreender que essa dupla Deus que está comigo a todo momento está fazendo a sua parte e que, poxa, depende de mim essa mudança para que eu possa sair disso e tomar novamente desse remédio e ficar bem estabelecido. Ter fé que eu estou passando pelas situações que eu preciso passar. E não ficar adquirindo mais e mais expiações e trazendo para a minha vida mais e mais situações que estão me causando algum sofrimento e que eu não estou conseguindo enxergar a saída. Enquanto estivermos com o mesmo padrão de comportamento, as mesmas situações vão aparecer. A gente fala assim, poxa, eu rezo por paciência, Deus me dê paciência, Deus me dê paciência. Quanto mais eu peço paciência, mais situações que tiram a minha paciência aparecem. E é exatamente isso, é a vida. Enquanto aquilo for uma questão para mim, eu vou naturalmente observar situações ao meu redor com o olhar da impaciência. Jesus teve N motivos, né, para ser impaciente, revoltado, não gostar muito da gente, né? Ele teve vários motivos. Mas ele não tinha esse olhar de impaciência, esse olhar de desamor, esse olhar de revolta. Ele tinha um olhar de protagonismo, de responsabilidade. Eu estou passando por algo que eu planejei passar. Eu sabia que ia ser desafiador, mas o meu foco é meu objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Ser o grande evangelizador, o grande evangelho, o nosso modelo. Mostrar para nós o caminho.
todos nós aqui temos um objetivo. O objetivo final, né? Da nossa reforma íntima, do nosso homem de bem. Mas todas as nossas encarnações têm os pequenos degraus, pequenos objetivos que estão nos fazendo elevar nessa escada evolutiva. E vamos raciocinar. Poxa, Mariana, eu sei que eu tenho objetivo, mas eu ainda fico perdida, não sei muito bem onde está, o que eu preciso fazer, qual a minha missão aqui, né? Além da óbvia da reforma íntima. Vamos observar a nossa vida. Onde eu tenho mais dificuldade? Eu tenho muita dificuldade no meu seio familiar. Eu tenho muita dificuldade no meu trabalho. O que no mundo me causa muita tristeza e desconforto? No mundo, a desigualdade social me causa muita tristeza e desconforto. A violência, o machismo me causa muito desconforto. O preconceito me causa muito desconforto. A fome me causa muito desconforto. São exatamente esses pontos que são as nossas missões. É aquilo que nos pega, chama a nossa atenção, que nos traz algum tipo de sensação. É ali que a gente precisa gastar nosso maior tempo, a maior energia. Se é em casa que eu tenho os maiores desafios, é em casa que eu preciso exemplificar ainda mais o Evangelho? É muito fácil, né? O meu maior desafio está em casa e eu estou 7 dias por semana dentro da casa espírita, me tornando uma pessoa melhor, mas não colocando em prática, porque eu estou fugindo da situação. Quanto mais situações que me deixem fora de casa, mais equilibrada eu fico. Mas aí é fácil, né, para nós? E aí que a gente se coloca novamente nesse posto de que onde está Deus, né? Porque de uma maneira ou de outra, as situações vão nos guiando para esses desafios. Por mais que eu tente fugir, esses desafios vão me pegar de volta, por uma questão de afinidade. E a gente fica, poxa, mas eu estudo tanto, eu sou evangelizador, eu faço palestra, eu dou passe, eu vou em todos os estudos da casa, e mesmo assim a minha vida continua tão desandada, com tantos problemas. Porque nós precisamos, nós espíritas, estudar, estar nas palestras, tomar passe, ser evangelizador. Tudo isso é muito bom, nós aprendemos muito, colocamos as nossas energias para circular. Há uma troca muito importante. A casa espírita, todos os templos religiosos, têm um motivo de existir. É um local de extrema proteção que nós vamos nos reenergizar, que é tudo muito importante. Mas a gente precisa sair da teoria. Ir além dos muros da casa espírita. Entrei, fui na minha reunião no domingo, assisti a palestra, me fortaleci. Agora eu vou para casa. E eu vou me comprometer comigo mesmo. A ser uma pessoa diferente. A ser um pouquinho melhor que ontem. Talvez eu ainda não consiga ser Jesus, né? Agir como Jesus. Ele falou para nós que poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Talvez a gente ainda não consiga. Mas se comprometer conosco mesmo, de tentar fazer diferente. Para que esse resultado final seja diferente. Para que esses males que tantos nos desconfortam no mundo possam existir cada vez menos. De acordo com a evolução de cada um de nós. A Terra vai acompanhando a evolução dos espíritos que estão habitando nela. E a renovação acontece diariamente. Todos os dias encarnam e desencarnam outros espíritos. E nós estamos com o nosso tempo correndo. Vamos ter N outras encarnações, mas essa encarnação é única. As oportunidades que eu tenho nessa encarnação são únicas, moldadas especialmente para as minhas dificuldades. É uma prova feita especialmente para mim.
Não é como na escola, né, que o professor ensina e dá uma prova única para todo mundo, alguns passam, outros não. É um professor que passa uma prova específica para cada um, de acordo com o grau de entendimento de cada um, com o maior desafio da vida de cada um, de acordo com aquilo que nós precisamos estimular. É isso, né? É uma prova individual para cada um de nós. Só que ao mesmo tempo que a minha vida seja uma coisa que é minha responsabilidade, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, pensamos, deixamos de fazer, deixamos de pensar, interfere de alguma maneira na sociedade que a gente está vivendo. Em todos esses males que nós estamos o tempo todo, né, vendo por aí, essas dificuldades imensas que nós vemos todos os dias, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, situações absurdas ao nosso ver, que tudo está de acordo com a vibração que a Terra ainda possui, com o grau de evolução que a Terra ainda possui. Então que possamos, né, nos esforçar cada vez mais para entrarmos em sintonia com a espiritualidade. E lembrarmos muito, nós espíritas às vezes esquecemos disso, o poder da oração, do Evangelho no lar. Nos fortalecer dentro da casa espírita é muito importante. Mas estarmos com essa mesma sintonia durante a nossa rotina é ainda mais importante. Porque às vezes nós ficamos 2, 3 horas dentro da casa espírita e todo o resto da semana fora da casa espírita. Só estaremos equilibrados durante essas 3, 4 horas e o resto da nossa semana. Que sintonia nós estamos tendo? Onde o nosso pensamento está indo? Nós precisamos buscar, analisar essas outras horas dos nossos dias. Eu estou lembrando de orar? Eu estou sabendo como orar? Não pedindo soluções, e sim compreensão, paciência. Buscando na literatura dos meus estudos a melhor forma de entender aquela situação, de compreender o meu irmão, compreender alguma dificuldade que eu estou passando. E sintonizando os meus pensamentos com meu anjo da guarda e meu mentor espiritual. Eles não são só 2 bonitinhos, né, que Deus coloca lá, eles ficam ali sem fazer nada. Eles têm um papel muito importante. Vamos utilizá-los. Vamos lembrar deles. Poxa, hoje que eu, durante a minha noite de sono, que eu possa encontrar com meu anjo da guarda, que eu possa encontrar com meu mentor espiritual, que eu, Senhor, eu consiga acordar melhor, com mais paz na minha consciência e tranquilidade, para resolver esse problema que eu estou passando. Para eu saber enfrentar esse problema que eu estou passando. E é assim que a gente vai conseguindo realmente passar por essa encarnação de uma maneira muito mais tranquila. Que viver revoltado nos tira completamente o sossego. Mas viver com essa fé real, com essa entrega de coração, de alma, essa confiança, nos traz uma tranquilidade de existência. Eu posso viver tranquilo, porque eu sei que a minha dupla está fazendo a sua parte. E eu confio imensamente nessa dupla. Eu entrego totalmente as minhas dúvidas, a minha vida, para essa minha dupla. Porque eu sei que ela tem a melhor solução, a melhor visão para mim. E quando ela trazer a sua parte, que eu possa saber lidar com tudo aquilo e conseguir entregar de volta um trabalho de amor, de empatia, de respeito ao próximo, de respeito comigo mesmo, de amor comigo mesmo e de reforma íntima, que é o nosso maior objetivo. Bom, amigos, espero
que realmente tenha sido um bate-papo bom para todos nós, agradecendo muito a presença da espiritualidade nos intuindo a todo momento, agradecendo mais uma vez o nosso convite de hoje e vamos então fazer a nossa prece final. Nosso querido amado Mestre, agradecemos por esse encontro, agradecemos pelo amparo da espiritualidade, agradecemos também, Senhor, por podermos conhecer o Espiritismo, por termos essa oportunidade de enxergar a vida de uma maneira mais clara, compreendendo todas as dificuldades de uma maneira diferente e assim enfrentando de uma maneira mais resignada todas as situações da nossa vida. Pedimos que continue nos abençoando e nos intuindo hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim, então, nós encerramos agradecendo a presença de todos, desejando uma boa noite e até a próxima. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar, de sorrir sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz.